A ministra da Saúde, Nízia Trindade, deve se reunir ainda hoje com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Nízia foi cobrada durante a reunião ministerial pela falta de ações efetivas de combate à dengue nesse início de ano. Se não me engano, hoje a manchete do jornal Estado de São Paulo é: São Paulo torna uma epidemia, a dengue torna-se uma epidemia no estado de São Paulo. A ministra se emocionou após ser questionada pelo chefe do executivo sobre as ações do ministério frente ao surto da dengue. Vamos lembrar que a Jovem Pan faz sistematicamente uma campanha de prevenção, alertando você dos cuidados que têm que ser tomados com relação à dengue. Então, ela se emociona quando ela fala o surto da dengue e o aumento de mortes de indígenas e Yanomamis em Roraima. A reunião também serviu para cobrar que as ações do governo sejam melhor comunicadas à população. Muito bem. O presidente enfatizou a importância de concretizar programas já anunciados, ao invés de ficar lançando outros. Muito bem. Agora são 14 horas e 28 minutos. Ricardo Rous, veja, não é questão de falta de comunicação de programas. Não estão tendo programas. Vai comunicar o quê? Que houve um aumento da morte da população Yanomami? Vai comunicar que aumentou o número de queimadas na Amazônia? Não teve vacina. A falta de vacina da dengue? Então não é uma questão de melhor comunicação, não é comunicação, é o fato, é aquilo que tem que ser comunicado. E me parece que a ministra não deve se emocionar. A gente pressupõe das autoridades equilíbrio, racionalidade e ações estratégicas. Quem tem que ficar emocionado é quem está com dengue, quem está na população Yanomami. Queria ouvir você, meu querido Ricardo Rous. Capês, concordo plenamente com o que você disse. Quem tem que estar emocionado, ministra Nízia, são mais de 1.889.000 pessoas que pegaram dengue, faltando no seu trabalho, sofrendo. Mais de 500, quase 600 pessoas que já perderam a vida. Seus familiares, pais de família, mães de família, que morreram por causa da falta da vacina da dengue. E será que a gente já pode chamar isso de um genocídio? Não. Em que momento isso vai poder acontecer? Porque tem a vacina no Brasil, na iniciativa privada ela é vendida, mas não foi incorporada pelo SUS. Estamos aguardando quando isso vai acontecer. O próprio presidente da República reconhece que o governo não está bem, deu uma apertada nos seus ministros, agora não tem o que mostrar. Precisa sair do palanque, precisa sair do discurso e começar a fazer ações para a população. É isso que precisa. E pelo que me parece na reunião ministerial de ontem, o próprio presidente reconhece isso e aperta os ministros. Mas eles não têm o que mostrar. E aí eles se emocionam. Isso é triste para o povo brasileiro. Então quem está se emocionando nesse momento é a família dos Yanomamis, é a família de quem está com dengue. É muito brasileiro que está desempregado, que está sendo assaltado na crise da segurança pública. Então acho que está na hora realmente dos ministros começarem a se mexer e apresentar algo de concreto para o povo brasileiro. Leandro Ferreira, o presidente diz que precisa implementar mais os programas, e melhorar a comunicação e melhorar, sobretudo, eu até acho que a comunicação do governo é muito boa. O que está faltando é ações para serem comunicadas. Você discorda do presidente? Assim, uma coisa, eu concordo com o presidente que tem que parar de comunicar coisa nova. Não chega, assim, agora é hora de implementar, né? E eu estava pegando os dados aqui, tem esse papo da vacina da dengue, né? E vamos explicar o procedimento. A farmacêutica que produz a vacina da dengue, ou qualquer outra vacina, ela tem que dar entrada na Conitec, que é um órgão técnico que registra os remédios que o SUS pode comprar. A farmacêutica que mesmo produz... discurso do Bolsonaro. 2019 foi a mesma coisa. Você estava esperando isso. Bolsominion. Espera um pouquinho. Calma. A diferença é... Leandro, com a palavra. Da Saúde, A diferença é o... Calma, Sinovac, Sinovic. Calma, um momentinho. Leandro Ferreira, dá licença, ô Wilson, você foi indelicado. Eu não quero que corte o Leandro Ferreira. Ele cometeu um ato falho. Não foi falho. Acabou elogiando o Bolsonaro e está magoado. Não interrompa. Vamos ouvir. A palavra está com você, eu garanto. Eu sou corintiano. A bola pingando está tão difícil. Sem interrupções. Leandro Ferreira com a palavra. O governo federal concluiu seu processo em 144 dias, quando a outra vacina que o Bolsonaro comprou levou 270. Então, calma lá. Esse papo de que o governo não comprou as vacinas, eu concordo que há falhas no enfrentamento à dengue e há falhas dos diversos governos.
né? Afinal de contas, telhado de casas, não dá para você exigir lá que tudo bem, tem que ter recurso enviado pelo governo federal para as prefeituras atuarem, mas não é o governo federal diretamente, há uma falha da sociedade, uma falha dos governos em geral, do poder público, não é uma falha exclusivamente da ministra, com quem eu me solidarizo. Eu espero dela, sim, uma boa dose de emoção ao tratar de um assunto tão grave quanto a morte de Yanomami. Vocês querem o quê? Robôs no Ministério da Saúde? Vocês querem um algoritmo que não perceba a gravidade do problema e que não se padeça diante de uma situação tão grave? Eu quero sim, não quero alguém que diga que vai ser coveiro de nada, eu quero alguém que se emocione e se sinta responsável no seu âmago pela proteção da vida. Eu digo aqui há vários programas, quem salva uma vida salva o mundo inteiro, e morreram em Yanomamis, é verdade isso. Agora, vamos lá olhar a situação e identificar o que já está devidamente identificado dentro dos processos do Ministério da Saúde, que havia subnotificação em 2022. Morreu muito mais do que efetivamente foi notificado. Deveria morrer o número que morreu no ano passado, em 2023? Evidentemente que não, mas enfrentar essa situação é difícil, e quando há falhas e quando há retrocessos, quando há dificuldades, eu espero que aqueles que estejam nos cargos de responsabilidade em relação a isso se padeçam, se emocionem, como fez a ministra Nízia, que está empenhada em reformular a equipe, que está empenhada em dialogar com governadores, está empenhada em não deixar fazer com que a farra das emendas parlamentares ocorra no Ministério da Saúde com uma bandalheira que antes existia para dentro do SUS em relação a emendas parlamentares, e é daí que vem boa parte da reclamação. A ministra Nízia não quer deixar fazer qualquer besteira com a emenda parlamentar, e vem um conjunto de críticas. Então, a ministra está num momento de pressão, essa notícia foi grave, espero sim que ela se emocione, como o presidente Lula muitas vezes o faz, né? Como outras autoridades devem sim poder se emocionar, né? E a gente espera que o enfrentamento à dengue, como faz a Jovem Pan aqui, seja uma responsabilidade de todos e todas, e não apenas daquelas autoridades que estão lá em Brasília, mas que precisam da mobilização da sociedade como um todo para enfrentar um problema tão grave como esse. Muito bem, Leandro. Lembrando que o próprio presidente Lula disse que tem que diminuir as narrativas. Então a gente tem que ficar no fato. Estatisticamente, foram registradas mais mortes e Yanomamis no governo Lula do que no governo do ex-presidente No primeiro Bolsonaro. ano do governo Lula. No primeiro ano do governo Lula. No governo a gente vai ver o final, Capês. Perfeito. Então, no primeiro ano, feita a comparação com o primeiro ano do governo Bolsonaro, registraram mais mortes de Yanomamis. Segundo, 363. Eu prefiro 363 Contra 341. mortes. Contra 341. Agora, eu prefiro que não haja mortes de Yanomamis em razão da invasão do garimpo ilegal do que a ministra se emocionar por essas mortes. É isso que eu quis dizer. Nós temos que esperar das autoridades estratégia, racionalidade e ações efetivas, práticas. Infelizmente, as lágrimas não trazem de volta as vítimas que morreram. Por quê? Porque o garimpo ilegal continua. Não estou dizendo que é negligência nem do ex-presidente, nem do atual presidente. É porque é difícil mesmo. O garimpo ilegal vai se infiltrando, tem milícias paramilitares, tem organizações de narcotráfico, tráfico de madeira, tráfico de armas, a população Yanomami se mistura com a população branca e aí acaba tendo a contaminação, como ocorreram com os índios, com os indígenas, ao longo de 500 anos. Então, é difícil mesmo. Então, é preciso, nesse momento, fazer planejamento estratégico, chamar aqui a Polícia Federal, chamar o Ministério Público, chamar as Forças Armadas, enfim, organizar uma ação efetiva para fazer esta prevenção. E no caso da dengue, acelerar a compra das vacinas. Eu quero ouvir aqui, que insistentemente me pede a palavra, fazer um registro. Wilson Pedroso. Por que ele vai fazer isso? Porque ele atuou no governo Dória e o governo Dória, durante a pandemia, foi comprar todas as vacinas. Se virou. Viajou, foi para a China, trouxe a corona. Foi receber as vacinas. Foi receber as vacinas. Ou seja, nós temos que... Quem falava muito isso era o José Serra. Nós temos que ampliar o limite do possível. Não fazer o que é possível. Ampliar o que pode ser feito. Então eu quero te ouvir, Wilson. Não, mas eu quero fazer um registro até para as pessoas que nos assistem ficar bem claro. Nós não estamos aqui comemorando que o governo Lula tem mais mortes que o governo Bolsonaro. Que a vacina da dengue faz falta e a vacina do Bolsonaro também fez falta. Nós estamos comparando discursos, porque o governo atual foi eleito muito em cima desses discursos.
de preservação das vidas de Yanomamis, da questão da vacina que faltou na época do Covid. É essa comparação. O ideal era que todos os governos tivessem vacina e nós não estivéssemos comentando sobre dengue, nós não estivéssemos comentando sobre Covid, que nós não estivéssemos falando sobre o que acontece nos Yanomamis. Essa seria a nossa grande comemoração. Então, quero registrar, para não parecer, tão felizes que agora está morrendo mais Yanomami que na época do Bolsonaro. Não é isso. É que existia um discurso e, na prática, ainda não conseguiram resolver esse problema. A vacina é uma das grandes questões, porque o que eu digo a vacina? Os ministérios, ou as secretarias, ou os governos, têm um corpo técnico de carreira. Faltou comando nesse corpo técnico para entender o que aconteceu de errado nas compras da vacina da Covid, para não acontecer com a dengue. E a Yanomami deve ser a mesma coisa. O que não deu certo no governo passado que a gente pode melhorar para que diminua as consequências de mortes, ou diminua as mortes, ou diminua o florestamento, a diminuição. O que falta é isso. Não adianta a ministra agora chorar. O que ela fez? É isso que ela tem que falar, presidente, fiz isso, não deu certo, a empresa não entregou, Não adianta chorar, que é o que falou aqui, está chorando que são as pessoas que também estão perdendo as vidas, como perderam na época da Covid, e existia muita crítica. O que a gente quer é uma solução para não ter que mais discutir sobre dengue, porque dengue é uma doença tropical aqui do país. Você vai para fora, não existe dengue. Qual que é a solução? Nós precisamos de uma solução para não precisar nem da vacina. Qual que é a solução? É isso que a ministra tem que se debruçar e trazer para a população. Traz a vacina, mas traga uma solução também, em cima, inclusive, das críticas que foram feitas ao governo passado. Meu querido Ricardo Rous, eu acho que é válida a observação que o Wilson Pedroso fez e prudente. Mas acho que ninguém poderia imaginar que alguém vai ficar feliz com a morte de uma criança, de mulheres inocentes, de população indígena, de quem quer que seja, ou da população que está morrendo com dengue. Nossa obrigação é debater os temas, mas é claro que a gente se entristece porque são seres humanos, evidente. Sem dúvida, Capese. E não tem aqui lógica de ficar comparando o A com B, não é isso. Concordo com o que o senhor falou em gênero, número e grau. A gente não torce por quanto pior, melhor. Isso, exatamente. É isso bem colocado. Nós não torcemos por quanto pior, melhor. O que nós estamos vendo são dados que foi colocada numa reunião ministerial pelo próprio presidente da República, chacoalhando os ministros que ele indicou e colocou lá. E aqui, essa narrativa da esquerda de que a ministra chorou por causa das mortes, não é verdade, porque não morreram ontem. A questão dos Yanomamis, 363 Yanomamis mais do que no último ano do outro governo, já foi em 2023. Da dengue, o pessoal está morrendo todos os dias. Então não foi essa informação que fez a ministra se emocionar, não. Foi porque ela tomou um sacode por uma possível incompetência no cargo. É por isso que ela se emocionou. Só que o cidadão brasileiro não paga o salário dela para ela ficar se emocionando em reunião ministerial. É para ter atitude. É para isso que o povo paga o salário dela e de toda a equipe do Ministério da Saúde, para as pessoas não morrerem. E é isso que nós, enquanto cidadãos brasileiros, contribuintes, pagadores de impostos, queremos. Nós queremos diminuir, não importa a bandeira do governo. Nós não queremos que morram Yanomamis, nós não queremos que morram pessoas por falta de uma vírgula aqui, outra vírgula ali. Sobre a questão da vacina da dengue, tem governo do estado comprando a vacina da dengue, tomando uma atitude mais proativa. É isso que nós esperamos dos nossos governantes, independente da bandeira partidária. Emerson Tawil. Bom, pois bem, o próprio colega Leandro disse aqui, ele vai citar sobre as emendas parlamentares. Para quem não sabe, o próprio Rodrigo Pacheco, no último mês de fevereiro, acabou mandando uma cobrança para a ministra para descrever como estavam sendo utilizados os recursos das emendas parlamentares destinadas à saúde. E até o presente momento ainda não houve esse retorno. Então, Rodrigo Pacheco já encabeçou para que seja discriminado como estão sendo utilizadas as emendas parlamentares pelos apadrinhados daquela localidade e tudo mais. E aí, é como disse aqui os colegas de bancada, muita gente não sabe, são registrados mais de 1.500.000 casos de dengue, 541 mortes. 1.800? 1.800. 541 mortes. 1.500 ainda investigadas, porque possivelmente sejam declaradas também sobre o evento dengue.
E a ministra tomou sim um chacoalhão. E os Yanomamis muito mais ainda. Para ter uma ideia, o governo colocou 6 polos de atendimento médico-social na região dos Yanomamis, sendo que um deles ainda está fechado. E sabe por qual razão? Porque as terras ali, onde está sendo implantada, estão controladas por garimpeiros. E onde fica o Estado, que não se impõe, não consegue sequer colocar a sua funcionalidade, né? Colocar em prática aquilo que reza a própria cartilha e se curvam diante de um garimpo ilegal que impõe as regras e o próprio governo não consegue se instalar. Não é só isso, só para fechar o raciocínio, Capê, eu sei que a gente precisa correr, não é só a dengue, os Yanomamis estão sendo afetados pela malária. Para quem não sabe, teve um avanço de 11.530 casos para 29.900. Entre outras coisas, os Yanomamis precisam de atenção. E o que o governo faz, cobrando a ministra, e aí tem que se tirar o chapéu, porque ele está cobrando, na verdade, a ministra, o que foi falado durante a campanha, coisa que não estão conseguindo colocar na prática. Então ele cobra com razão, não sei se por incompetência, mas ele tem o direito, e o Ministério não está correspondendo à expectativa de campanha do próprio governo. Bom, é fato que o poder público, independentemente de partido, de presidente, de governador, de prefeito, em todo o Brasil, o poder público precisa ser mais eficiente e mais organizado. Nós temos descontinuidade administrativa, um governo sucede o outro, para o que estava fazendo, começa tudo de novo, obras paradas, superfaturamentos, fraude em licitações, uma série de questões que fragilizam e tornam ainda mais vulnerável principalmente a população que precisa de um serviço público eficiente, rápido e atento à população.